E eu quero ler esse texto de Coríntios, prenunciando que hoje, o dia da sua comemoração, da sua ressurreição, eu quero falar a respeito dos motivos pelos quais ele morreu. Embora hoje seja o dia que a gente comemora dizendo que ele vive, e ele vive a despeito da sua vitória sobre a morte, e da sua vitória sobre o pecado, e da vitória sobre a sua igreja. Mas eu quero dizer quais foram os motivos, na perspectiva desse texto, o que levou a Jesus ali, e quais os motivos que Paulo está nos ensinando. E eu quero compartilhar a você porque Cristo morreu em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, começa dizendo assim: e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Então esse texto me traz aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês a respeito de por que Cristo morreu em nosso lugar. Paulo está aqui num zelo do ministério apostólico, mas ao mesmo tempo ele está aqui revelando os motivos das quais Jesus foi ao madeiro, deu a sua vida, trouxe salvação, e num domingo de Páscoa ele ressuscitou. Amados, Jesus vive. Não há na terra um lugar, um túmulo, um sepulcro, um jazido que se encontre o corpo de Jesus. Aliás, ao encontrar o corpo de Jesus, se isso fosse possível, desmoronaria a estrutura da nossa fé. Portanto, você vai encontrar nos relatos da história registros de sepulcros de homens relevantes, homens que fizeram grandes feitos na terra, mas somente em homens passageiros. Jesus não. Não há sepulcro do Cristo. E a sua revelação, seu ministério, durará para sempre. Suas palavras durarão para sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, a história já registrou desastres,
muitos desastres de proporções gigantescas. Mas o maior desastre cósmico foi exatamente a queda dos nossos primeiros pais. Ela afetou toda a criação e julgou toda a raça humana no abismo do pecado. O pecado em si, ele divide, ele desintegra, ele separa, ele quebra relacionamento com Deus. E esse pecado da queda provocou um abismo espiritual, pois separou o homem de Deus. A queda, ela provocou um abismo também social, ela separou o homem do seu próximo. Estamos ilhados. Se estamos percebendo isso, estamos ilhados, queremos estar perto de pessoas. Mas às vezes estamos juntos do lado de muita gente e estamos sozinhos. Ela provocou um abismo psicológico, pois ela separou o homem de si mesmo. Ele começa a pensar através da força da vontade, do seu orgulho, dos seus próprios interesses, da ganância, da destruição. O homem separado de si mesmo. Ela provocou também um abismo na natureza, pois ela separou o homem da natureza, fazendo com que esse homem hoje seja um depredador, um destruidor da natureza. Amados, essa é a perspectiva quando a gente encontra a palavra no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. O mundo está profundamente marcado por tensões, e elas são tensões originárias do pecado. O homem é um ser em guerra com Deus, consigo, com o próximo e com a natureza. E é nesse mundo empapuçado de ódio, ferido de pecado e distante de Deus, que a reconciliação é uma necessidade imperiosa. Esse texto tem esse primeiro ponto nessa introdução, a necessidade da reconciliação. Quando a gente olha os versículos do 14 ao 17, a gente vê que a reconciliação, ela não foi promovida por acordos, contratos, por alianças. A reconciliação, ela não foi feita por uma mudança voluntária de atitude errada do homem para fazer o certo. Ela não foi fundamentada nas filosofias. Aliás, muitos filósofos tentaram explicar muitas das nossas atitudes, ações, os comportamentos da sociedade, mas em todas as explicações plausíveis, sustentáveis, elas não foram suficientes para restabelecer uma reconciliação do homem consigo mesmo, com a própria natureza e com Deus, porque ainda mesmo assim, diante de todo o intelecto profundo na terra, nós percebemos ainda os mesmos e velhos problemas originados da queda de Adão, dos primeiros pais. O que Deus planejou para isso? Por seu amor, Ele envia Cristo. O amor de Cristo, ele constrangeu, Paulo constrangeu todos os discípulos. Esse amor, ele nos constrange nos dias de hoje, porque se somos tocados e sentimos a presença de Deus, não podemos ficar paralisados diante de tão grande nuvem de problemas e circunstâncias à nossa volta. Ele motivou, empurrou a entregar Paulo ao ministério da reconciliação, onde Cristo é anunciado. Quando a gente olha Colin Kruse, ele diz que essa pressão constrangedora objetiva e não um controle
mas na verdade é uma ação de Deus. Esse constrangimento não é uma opressão. Esse constrangimento, ele não é desconfortante, ele não é incômodo. Esse constrangimento, ele seja um incômodo mais para a atitude, para a ação. Nos provoca a não ficar parados. É uma força mais motivacional do que direcional. A fonte desse constrangimento é o amor de Cristo. Ray Stedman, ele diz que está correto quando a motivação certa para os atos da vida cristã é de fato o amor. Esse amor que o Senhor em Cristo nos deu para a reconciliação, ele nos constrange, porque ele transforma a nossa vida para Deus e para o outro. O amor torna mais fácil a obediência, amados. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada ao ser que amamos. O Warren Wiersbe, ele diz que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Vivêssemos por meio dele, para ele, com ele, e ainda para que experimentássemos a realidade da nova criação. Você hoje vai entender que é nova criação de Deus, e esse é um dos primeiros motivos das quais Cristo morreu por mim e por você. Então, amados, qual é o significado de fato da morte de Cristo? Quando a gente olha o versículo 14, ele diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu e todos morreram. E a gente entende, no primeiro ponto, que Cristo morreu para que a gente pudesse viver por meio dele. Você nessa noite está sendo orientado a entender que a morte do Senhor foi para que a sua morte fizéssemos que a gente vivesse a sua vida. Então, se ele morreu por nós, ele morreu para que pudéssemos viver por meio dele. Ao morrer por todos, Jesus agiu como um representante nosso. Quando o texto diz: um morreu e todos morreram, porque a nossa condição outrora de morte física e uma morte eterna, ela foi removida. Nós podemos, cada um em seu tempo pode sentir a morte física, mas você tenha convicção nessa noite de que a morte eterna, ela não está para você. Ele morreu para que você tivesse vida. Há uma morte para o pecado, uma morte para a transgressão, uma morte para a individualidade, uma morte para o ódio, uma morte para todas as questões das quais estávamos quebrados. Um morreu e todos nós morremos com Cristo. Morremos para que possamos viver a vida através dele. Renuncie hoje à noite o desejo de você querer viver a vida por sua perspectiva, mas deseje nessa noite viver a vida pela perspectiva de Cristo, e você vai ver que a sua vida vai encontrar sentido, plenitude, uma alegria incomparável. Ao morrer por todos, ele agiu como um substituto. A morte é algo que ninguém quer. Os cristãos desejam morar no céu, mas eles não têm pressa. Aliás, alguns têm medo de morrer. Amados, a morte, e não é de morte que estamos falando nessa noite, mas dos motivos do Senhor. A morte do Senhor foi um ato substituto. Você não terá esse dano em sua alma. Seu corpo pode perecer, mas o seu espírito anseia por um revestimento de um corpo celestial, senão deveria.
Nós temos medo da morte. Fugimos dela. Mas desejamos estar com Cristo. É meio paradoxal esse sentimento. Devemos, amados, olhar para trás e nos lembrar porque Cristo morreu. Como Cristo morreu. E por quem Cristo morreu. Ele morreu por sua vida. Ele morreu, amados, de uma forma dolorosa. Isaías diz que foi moído, triturado, transpassado. Foi imputado nele toda a culpa, pecado, sem ter cometido culpa. Toda a nossa injustiça foi deixada para ele, levada, entregue. Isso é teu. De modo que nenhuma injustiça e nenhum pecado foi anunciado, vivenciado, praticado por ele. Toda a situação, ela é nossa. Cristo, de fato, morreu para que a gente pudesse viver através dele, mas sobretudo quando a gente olha para o versículo 16, diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Um segundo motivo é que Cristo morreu para que vivêssemos com Ele. O texto diz que você não é visto mais por carne e sangue. Você é visto por carne e sangue como a habitação do Espírito Santo de Deus, mas vivendo Cristo em você. Diga amém nessa noite. Cristo vive em você. Está nas mídias sociais, inúmeros flyers. Ele vive em você, meu irmão. Creia. Ele vive em você e você vive para viver através dele. Ele vive em você. Antes conhecíamos Cristo pelas luzes de nossa razão, ou pela intuição, às vezes, do nosso espírito, mas agora conhecemos pela sua própria revelação, pela comunhão que temos com Ele. Você conhece e Ele te conhece, e essa relação faz com que Ele vive em você. Olhando para isso, primeiro podemos perceber que temos essa relação e esse conhecimento pessoal e transformador de Cristo, que transforma os nossos relacionamentos, a nossa vida com Ele e no outro. Portanto, o apóstolo admite um tempo quando tudo ele sabia sobre Cristo era o que os outros homens diziam a seu respeito. Mas você tem esse conhecimento do Senhor por relação. Quando o texto nos orienta e revela que Ele morreu para que vivêssemos com Ele, essa relação de viver com Cristo, Ele morreu, não morreu simplesmente. Ele morreu para que a gente pudéssemos viver através dele, mas ele também morreu repetindo para que a gente pudesse viver com ele. E esse primeiro momento é um momento de relacionamento, comunhão com ele. E você tem a ceia, está posta, o Senhor nos convida para ceiar com ele, e aqueles das quais têm relacionamento com ele é convidado a estar nessa mesa, porque o conhece e ele conhece. Segunda coisa, Paulo diz que a sua perspectiva de vida mudou. Ele diz que todas as coisas que antes haviam sido consideradas importantes para a sua vida, agora eles veem como coisas perdidas, coisas que ele já se despediu, de pouco valor. Ele não se orgulha mais da posição humana que tinha, apenas da sua posição diante de Deus, que era o dom de sua graça. Então, quando a gente tem esse relacionamento, as prioridades mudam.
O Cristo que habita em nós, Ele é o nosso maior tesouro e a nossa maior importância. E eu quero te perguntar, Ele de fato é a sua maior importância, aquilo que te vale mais, a sua prioridade? Num outro ponto, a mudança que ocorre em nós, nessa relação com Deus, é a maneira como a gente vê os outros. Há pessoas que dizem, pastor, eu era muito difícil. Eu disse, amém, bem-vindo ao clube, fica tranquilo. Você ainda é difícil? Não, eu desejo servir ao Senhor com obediência, simplicidade, praticidade, humildade. Voltando, o Ray Stedman disse corretamente que talvez a melhor evidência de que a nova aliança está operando em nós é a mudança que ocorre em relação à maneira como a gente vê os outros. A maior evidência de mudança, de que esse sacrifício da qual Cristo morreu para que a gente vivesse com Ele, era um reflexo da maneira como a gente vê os outros. Qual o teu olhar a respeito do teu irmão? Qual o teu olhar a respeito do teu chefe, do teu patrão? Qual o olhar que você tem de pessoas que são bem diferentes de você? De pessoas que nem concordam com o que você fala e nem crê no que você crê. Essa mudança que aconteceu em Paulo afetou de fato sua posição a pensar a respeito de casta, de ser homem, de riqueza e de deixar de ser importante. Todas as pessoas que passam a ter um valor infinito, elas são feitas da imagem de Deus e podem ser remidas por intermédio de Cristo. Que coisa linda! As pessoas que passam a ter um valor infinito são pessoas feitas em imagem e semelhança de Deus. Nada mais importa. Eu quero compartilhar com você um terceiro ponto. Por que Cristo morreu? Cristo morreu para que vivêssemos a realidade de uma nova criação. Agora, não somos mais as mesmas pessoas. Versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram as novas. Você não é mais a mesma pessoa. Cristo morreu simplesmente para você entender que hoje a sua realidade de vida é outra, você é uma nova criação. E quando eu digo simplesmente, eu falo de uma forma que isso é poderoso, simplesmente para você entender. Você é uma outra criação de Deus. E ele está se referindo ao motivo que move toda a vida cristã. Cristo morreu, amados, por todos nós. Essa frase é uma frase favorita, onde Paulo tudo diz em Cristo. E portanto, seu velho, eu, morreu e nasceu um homem novo. Você é uma nova pessoa. Você tem feito uma avaliação dessa nova pessoa? Tem feito uma revisão de pontos dessa nova criação que você trouxe do paradigma antigo? Como nova criação, seus paradigmas foram modificados. Tão novo como se você tivesse sido recém-criado pelas mãos de Deus. E dentro desta vida, você adquire uma série de pautas. De pontos e pautas que precisam ser objetivadas, focadas e realizadas.
Você já não julga as mesmas coisas com as medidas que o mundo usa e que você utilizava. Você já não atribui às coisas os valores que o mundo lhe dá ou lhe dava. A maneira como você encara a vida é de uma forma diferente. Pois Cristo morreu para que você fosse diferente. Você está diferente. Ou você está vivendo essas pautas que deveriam ser novas, as pautas antigas. Estamos vivendo uma vida espiritual onde temos a plenitude, não mais estamos numa relação desconhecida, mas uma relação vivendo com Ele, para Ele, e agora para entender que somos nova criação. E diante de toda essa revelação de Paulo aos irmãos de Coríntios, olhando para os dias de hoje, pensamos, estamos vivendo um novo evangelho ou estamos vivendo dentro do evangelho com uma vida antiga? É plenamente incompatível. Se há uma nova criação, como Jesus fala a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Uma mudança, uma plenitude, um ser renovado, uma mente que antes cauterizada, pedrificada, enferrujada, desgastada, ela recebe um renovo, um plus, um novo conhecimento, uma nova partida, uma nova vida, um novo desafio, novas pautas. Você já não pode mais olhar para a vida como você olhava pela perspectiva da métrica do mundo. Você agora olha para a vida pela perspectiva e pela métrica de Deus. Ajuda aí, meu irmão. Dá um amém, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um amém aí, ó. Eu estou ouvindo aqui. Em espírito, mas eu estou ouvindo. Glória a Deus. Eu quero falar do último ponto. Por que Cristo morreu, irmãos? Quando a gente olha para o versículo 18, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levantando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha que coisa tão tremenda. O Senhor, por amor, promove uma reconciliação de toda a criação consigo mesmo. Ele viu a incapacidade dos homens. Ele viu a incapacidade do cosmo corrompido, caído, de toda a estrutura criada, afetada pela força desse pecado, ser incapaz de dar sustentação para uma atitude de reconciliação a partir de nós. Impossível. E ele percebe isso. Sabe da nossa impotência na questão. E diante disso, por amor, ele mesmo busca a reconciliação consigo mesmo em nós, por Cristo Jesus. Portanto, Cristo morreu para que a reconciliação realizada pela cruz revelasse de fato o amor de Deus. A cruz, como ela possa ser vista como um elemento místico, às vezes coloca-se uma cruz para se proteger do diabo. Esquece isso. Não protege mesmo. Ele quebra no dente. Uma cruz como um sinal para afugentar os males. Não, as circunstâncias vão continuar batendo com fortes ondas no cais. Uma cruz para simbolizar que alguém está morto e esquecido. Não, aquele que está em Cristo, mesmo morto, viverá. De modo que a cruz para nós é um símbolo do testemunho na terra do amor de Deus. Ele resolve pela cruz, com o seu filho, subindo nela, enfrentando os desafios de toda a dor, todo o sofrimento. Aquilo que Isaías diz, moído, transpassado, triturado. Homem de dores, homem que sabia padecer. Pois Jesus não veio
para abrandar o coração de Deus. Ele não veio na missão de quebrar o coração de Deus, olhando o seu testemunho e de fato provocando um sentimento no coração de Deus para quebrar a nossa desavença. Não, amados. Jesus veio como uma ação, uma vontade de Deus para revelar de fato um Deus tremendamente amoroso. O sentimento já partiu do Pai. O sentimento de amor já parte do Pai. O sentimento de amor já parte do Filho. O sentimento de amor já parte do Espírito Santo e se realiza no cumprimento da cruz. O amor de Deus foi Ele que gerou a cruz. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. Mas foi o amor de Deus, amados, que gerou a cruz. A cruz não é a causa, mas o resultado do amor de Deus. Olhando para a cruz e vendo por que Jesus morreu por causa desse amor de Deus. Ele te ama. Jesus te ama. Deus te ama. Se incomoda com a sua vida. Vocês podem estar sentindo, eu sou um esquecido. Às vezes você está aí com um sentimento de inadequação, se sentindo alguém incapaz, incapacitado, impossibilitado. Mas Deus muda quadros, tira homens do leito, restabelece saúde, os coloca de pé, e como o texto diz, os transforma ministros dessa reconciliação, pois eu e você somos embaixadores desta reconciliação. Diga amém em nome de Jesus. Ele morreu por amor, para que você e eu fossem ministros dessa reconciliação, embaixadores em toda a terra, cantando e dizendo com uma alegria, tão grande as coisas que Deus fez por você, e hoje você está de pé. Você pode se sentir uma pessoa, um lixo, estando em cima do lixo. Pode se sentir uma pessoa que ninguém reconhece e dá valor. Pastor, eu não tenho respeito nem em casa. Meu irmão, Deus muda todo o quadro. Ele reconstrói reputação. Ele reconstrói o intelecto. Ele destrói a amargura e troca por amor. Ele tira a amargura, coloca doçura. Ele tira a indiferença e coloca amor. Ele tira a ira e coloca mansidão. Ele tira a turbulência e coloca paz. Ele tira a enfermidade e coloca cura. Jesus é o motivo de estarmos aqui nessa ceia, celebrar a sua ceia, a estar na mesa com Ele. E este é o lugar da aproximação. Se você tem essa perspectiva no seu coração, não demore, tome uma decisão hoje. Diga, eu quero andar com esse Cristo, porque hoje eu entendi por que Ele morreu por mim. E eu quero concluir com 3 pontos. Diga amém. Primeiro, Ele pagou a nossa dívida, morreu em nosso lugar e abriu para nós um novo e vivo caminho de retorno ao Pai. Ele pagou a nossa dívida. Ele criou um caminho novo e vivo para que a gente possa se encontrar com Deus. A cruz de Cristo é a ponte entre a terra e o céu, meu irmão. Nenhuma pessoa pode chegar até Deus a não ser por meio dessa ponte. Simples assim. Voltando e repetindo a fala desse autor, Ray Stedman, ele diz que a cruz de Cristo é o lugar onde Satanás é sempre derrotado. A cruz de Cristo é exatamente a fronteira onde o inimigo sente a pancada seca batendo nele e é onde ele é derrotado, amados. A cruz
era uma arma escondida de Deus, com o qual o diabo não contava. Você é uma bênção para Deus, é o Senhor da sua vida. Se desejar, mande uma mensagem, eu quero orar por você. Se você desejar entregar a sua vida para Jesus, mande uma mensagem, eu quero orar. E saiba que Ele morreu por você, por esses motivos que foram citados, em nome de Jesus. Hoje é o dia da gente pensar no triunfo dessas ações. A Páscoa é exatamente o triunfo do Cristo sobre todos esses desafios por você. Essa ressurreição é a plenitude da reconciliação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.